Olá, muito boa noite a todos. Eu sou o Helderson Fidelis, diretor técnico da Efeito 5, e hoje nós marcamos esse webinário especial para falarmos sobre como ter o controle comercial nas mãos, como definir também as grandes metas das empresas e também desdobrar todas essas metas, colocando desafios em cada uma das pessoas da sua equipe comercial, em cada um dos seus vendedores. É muito interessante a gente fazer esse webinário hoje, porque nós já estamos chegando ao final desse ano e é hora que as empresas começam a se preparar para o próximo ano e definir os seus desafios, as suas metas, tudo se programando para correr ao longo do próximo ano da melhor maneira possível. Então, nós vamos falar aqui sobre essa definição de metas, todo esse desdobramento. E esse formato de webinário é muito interessante, porque a gente consegue aprofundar mais em alguns dos conteúdos, a gente tem um tempo maior do que aqueles vídeos semanais que sempre a gente faz aqui no canal no YouTube. Então, se prepara, nós vamos conversar aqui durante uma hora e pouco. Fique tranquilo, pega o seu caderno de anotações, porque tem muito conteúdo legal a partir de agora, ok? Deixe também os seus comentários. Vamos interagindo aqui. O legal desse tipo de live que a gente pode ouvir vocês, a gente pode ter uma interação mais próxima, ok? Então vamos direto ao nosso conteúdo dessa noite. Aqui na Efeito 5 nós trabalhamos com o objetivo de desenvolver a maturidade das empresas. Nós queremos sempre levar gestão para todos, mas para elevar as empresas até a excelência, nós precisamos desenvolver a maturidade em gestão, fazer com que as empresas tenham condições de visualizar a sua estrutura, visualizar os seus resultados, ter efetivamente o controle em suas mãos. Quando nós falamos em elevar a maturidade em gestão das empresas, nós estamos falando justamente isso, dar condições aos líderes de observar de fora um olhar externo da organização, para poder saber como que estão os seus resultados, quais são os problemas, os desafios enfrentados, e você ter condições de conduzir melhor a sua empresa. Fala sério, não seria incrível se você pudesse ter os números da empresa nas mãos, saber exatamente qual que é o resultado que vocês estão alcançando, saber quanto que vendeu, quanto que gastou, qual que é o lucro real do seu negócio? Seria incrível você saber o que é preciso fazer, quais são as ações necessárias para conduzir o seu negócio, estabelecer os desafios que melhoram os seus resultados, desafios que te levam para frente, os grandes objetivos, saber exatamente o objetivo, qual é o valor que você quer, qual o prazo que você deseja alcançar e envolver toda a sua equipe nesse sonho grande, não estar sozinho conduzindo o seu negócio, envolver a equipe para tudo aquilo que você deseja fazer. Muitas vezes o empreendedor fica angustiado e é importante você deixar de lado, não saber para onde o seu negócio está indo, não se sentir sozinho nessa busca de resultados. A gente vê muitas vezes empreendedores na angústia de não saber como conduzir melhor o seu negócio, com medo de estar errando, de estar conduzindo o negócio de maneira errada e ficar diante de toda essa angústia, de todos esses problemas, ficar angustiados e sem ação, sem saber para onde sair. Isso é terrível, isso é muito ruim e infelizmente é a realidade de algumas empresas, talvez até da maioria das empresas. Tudo isso é importante, a gente sabe como seria ideal ter todas aquelas informações, a gente sabe que é importante a gente deixar isso de lado, mas precisamos saber como fazer. Esse é o grande desafio. Falar que aquilo é importante, todo mundo já sabe. Mas por que os empresários não saem desse ciclo vicioso? Porque muitas vezes não sabem como fazer. Mostrar a importância de ter o controle nas mãos, a importância de ter as suas metas, no final acaba sendo meio óbvio. O grande diferencial é mostrar como fazer. E é isso que nós vamos fazer hoje. Vou te mostrar como definir as metas para o próximo ano. Metas concretas, metas comerciais da sua empresa.
Então hoje você vai aprender passo a passo para estabelecer os desafios comerciais, ir além das metas globais e financeiras e como direcionar tudo isso para as ações. Vou te mostrar como estabelecer os desafios para o próximo ano, ir além de só aquela meta global da empresa, aquele valor financeiro da empresa, exatamente como direcionar as ações. Nós vamos colocar hoje a gestão em prática. Vou te mostrar 5 etapas simples, diretas, para você sair do conteúdo conceitual, da teoria e ir para a prática. E tudo isso com um ferramental, um framework que vai guiar o passo a passo, colocar realmente em prática tudo aquilo que você precisa fazer. Quando nós falamos sobre o uso de algumas ferramentas, uso de alguns frameworks, nós chamamos, da própria metodologia, fica mais prático, fica mais concreto o assunto gestão. O assunto gestão é muito conceitual, mas nós vamos mostrar aqui, passo a passo, 5 etapas, de forma bem simples, bem direta e bem prática. Mas antes da gente entrar em cada uma dessas 5 etapas, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Você estaria disposto a viajar sem destino? Pegar a sua família, pegar sua mulher, seu marido, seus filhos, ir para o aeroporto, jogar o dado e escolher aleatoriamente qualquer destino, pegar o primeiro avião que está saindo? Diz aí, você estaria disposto a fazer isso? Imagino que agora no final do ano o pessoal já está meio cansado, fadigado de tanto trabalho, está querendo férias e fala: estou disposto, quero o que vier, eu estou aceitando. Estaria disposto a pegar todo mundo, chegar lá no aeroporto, comprar a primeira passagem e viajar sem saber para onde eu vou. Certo ou não? Deixa aí, comenta aí, escreva aí seu comentário para a gente ver quem estaria disposto a viajar sem destino. Isso é bom, muitas vezes é interessante. Você pode levar a sua família por um período de férias, chega lá e comprou uma passagem para Miami, para um resort incrível que você vai passear e descansar. Mas será que é a melhor solução? Será que não é arriscado? Será que você não poderia comprar uma passagem para a Coreia, para a Sibéria, para um lugar terrível? Você estaria levando a sua família, os seus filhos, por um lugar que você não sabe. Você não sabe para onde está indo. Isso é muito arriscado. A sorte pode ser um lado bom, mas pode ser um lado ruim. Olha o risco que você está levando e comprometendo as pessoas que você ama em levá-los para um lugar sem destino. Mas, infelizmente, muitas vezes é isso que acontece. Você conduz uma empresa que envolve o seu futuro, o futuro da sua família, o futuro dos seus filhos, sem destino. Se você não tem meta, se você não sabe para onde você quer levar o seu negócio, você não tem destino. Aqui, quando nós fizemos a divulgação desse webinário, eu coloquei lá um formulário para as pessoas se cadastrarem, preencherem, receberem o link direitinho. E olha que interessante, eu fiz uma pergunta. Quem já tem as metas definidas? E olha que impressionante. 87,5% das pessoas responderam que ainda não definiram metas para o próximo ano. Quase 90% das pessoas, as pessoas que muitas vezes estão aqui assistindo, não sabem para onde estão indo, não tem um destino claro da empresa. Isso é terrível, isso é preocupante, na verdade. Porque se você não sabe o destino, tá perdido. Aí você fica se embolando na rotina do dia a dia, você fica embolando nas grandes dificuldades, apagando incêndio para um lado e para o outro, e no final do dia você chega cansado e cadê o resultado? Não tem resultado. Nós precisamos mudar essa realidade. E muitas vezes isso não é culpa do empresário. Ele sabe o que precisa fazer, mas como fazer? Então vamos lá para as 5 etapas para desenvolver as metas e desdobrá-las por toda a empresa. A primeira etapa é você fazer uma análise da situação de sua empresa. Avaliar
como que vocês estão estruturados para poder oferecer o trabalho e avaliar também a situação passada. O primeiro ponto é avaliar a situação atual. Como a sua empresa oferece valor? Como que vocês estão preparados? E eu estou falando em oferecer valor, uma coisa bem prática. Quais são os vendedores que você tem, a equipe de vendas e quais são os produtos que vocês oferecem? Quem são aquelas pessoas que estão ali de frente apresentando o seu produto ao mercado? E vamos detalhar, aqui está muito teórico, vamos colocar mais na prática. Pega uma tabelinha, escreve uma tabela lá, quais são os seus vendedores, o nome dos vendedores, quais são as linhas dos seus produtos. Na hora que você começa a fazer esse trabalho, ele vai detalhando mais. Então eu defino que eu tenho aqui esse exemplo, aqui nós vamos usar um exemplo de uma indústria de doces e chocolates. Aqui a gente colocou 5 linhas de produtos, linha básica, premium, gourmet, fitness e smart sugar que é 5 grandes linhas que definem como essa empresa está funcionando, o que ela oferece. Quando você faz essa primeira avaliação, você já começa a perceber o número de vendedores, qual é a situação dos seus produtos, mas você também precisa estruturar a avaliação dos resultados anteriores. Qual é o comportamento da sua empresa nos últimos anos? O quanto vocês avançaram nos últimos 2 anos? Um exemplo que nós colocamos aqui, essa empresa faturou 2 milhões e 100 em 2015, 2 milhões e meio em 2016 e aqui tem uma curva mês a mês até chegar aos 3 milhões ao final do período. Olha como que a gente percebe o comportamento dessa empresa aqui. Eu tenho aqui uma crescida de vendas em abril e uma outra crescida de vendas em dezembro, que é uma empresa de doces e chocolates. Lá em março e abril sempre tem a época de Páscoa, então cresce. Eu tenho um comportamento sazonal da empresa. E também como que essa empresa tem estruturada a sua linha de produtos. 45% dos produtos é da linha básica, 25% da premium e as outras vão se diluindo. É importante essa avaliação. Por quê? Porque você vai definir os grandes objetivos com base na sua realidade, entendendo como que vocês fazem isso. E aí tem um desafio. O desafio é qualidade das informações. Para que você possa avaliar como que está a situação da sua empresa e como que vocês trabalham, é importante que você tenha essas informações de vendas, de gastos, de custos bem estruturadas, porque você vai tomar decisões em cima desses números. Se os números estiverem errados, as decisões estarão comprometidas. Então, a preocupação do empreendedor em ter bom controle, bons registros dessas informações é fundamental. Se você hoje não tem segurança das informações do seu negócio, coloque um objetivo para o próximo ano você passar a ter, para que você possa definir metas e desafios com base em informações corretas, informações certas. Ok? Por quê? Essa primeira etapa de avaliação da empresa, dos desafios, da situação da empresa, faz com que você possa refletir sobre a realidade do seu negócio. Onde você está hoje? Será que você está em uma empresa, sua empresa está passando por um sufoco? Ou não, você já está em uma situação bom? Você já está caminhando para excelente? A pergunta é, o que você está fazendo para elevar o patamar de ação da sua empresa? E é isso que é interessante, você colocar os desafios que te levam para frente. Se você está no sufoco, não adianta querer chegar em excelente de uma vez. Trabalhe para ser bom. Se você está no bom, trabalhe para ser excelente. Nessa reflexão, uma grande dica que eu dou é o vídeo do nosso canal aqui no YouTube, o Canvas da Estratégia. Nesse vídeo, nós apresentamos toda uma ferramenta fácil e direta para você baixar e fazer o download e começar a fazer um planejamento da sua empresa. Olhar internamente a sua situação atual, suas forças, suas fraquezas e também um olhar externo, as oportunidades, as ameaças que estão beirando o seu negócio. É interessante fazer essa reflexão. Essa é a primeira etapa para você definir as grandes metas da sua empresa. Porque aí você começa sabendo exatamente de onde você está partindo. A segunda etapa é a definição de metas globais.
Definir metas para toda a empresa. Qual é o grande objetivo que você deseja alcançar no final do ano que vem? Ao longo de todo o ano, o que você quer para o seu negócio, o que você quer para a sua empresa? A definição do destino, efetivamente, não é ir na sorte. É você saber exatamente onde você quer chegar e onde você quer levar a sua empresa. Quando nós falamos nessa definição de destino, são as grandes metas da empresa, as metas globais. E as metas devem ser desafiadoras e alcançáveis. Desafiadoras o suficiente para te tirar da zona de conforto, fazer você se movimentar, você, a sua equipe, sair da rotina, sair da mesma coisa e colocar um grande desafio. Mas esse grande desafio também tem que ser alcançável. Não adianta a gente colocar metas muito ousadas que no final das contas vão, na verdade, entristecer todo mundo e deixar todo mundo frustrado. As metas, os desafios da empresa, elas devem ser desafiadoras e alcançáveis. Quando nós falamos em meta, é muito importante a gente fazer uma ressalva, que as metas não são sonhos. Não é só a teoria, a importância, o grande desejo que eu quero para a minha empresa, onde que eu quero estar. Não é sonho, tem que ser prática, tem que colocar em prática. A meta tem que direcionar para o alcance do resultado. Ela é uma grande orientadora. A pergunta, então, é como fazer isso? Como definir as metas? Falar que metas são importantes, nós já sabemos. Como nós podemos fazer isso? E esse é o nosso objetivo aqui. Eu quero mostrar para você a nossa planilha de proposição de metas comerciais, a nossa ferramenta que utilizamos nos nossos projetos de consultoria, que ela vai seguindo passo a passo essas etapas e nós vamos conduzindo as análises, o planejamento das metas. Primeira coisa, olha, essa aqui é a tela inicial da ferramenta, que tem cada uma dessas etapas, e nós começamos nessa configuração inicial, que é exatamente onde você coloca as informações da sua empresa, qual é o ano que você quer definir as metas, e você faz todo aquele trabalho de reflexão sobre como vocês estão estruturados para oferecer valor e quais foram os resultados nos últimos anos. Olha que interessante, aqui eu tenho a definição das linhas de produtos. Você vem aqui e escreve qual que é o seu produto, o que você quer e também preenche quais foram os resultados de vendas dos últimos 3 anos e a quantidade de itens vendidos. Aqui você já começa a perceber qual é a distribuição do seu faturamento, o quanto que você cresceu nos últimos anos. Descendo um pouco mais abaixo, nós temos a estruturação da equipe de vendas, onde você vai listando cada um dos seus vendedores, qual é a sua equipe comercial e também colocando as informações de quanto cada um vendeu nos últimos anos, qual é a quantidade de itens que cada um vendeu. Quando eu falei lá de ter consistência das informações, é isso, você ter segurança de que essas informações estão certas, porque com base nelas que você vai avaliar a situação atual da empresa para definir os objetivos para frente. Aqui nessa ferramenta a gente também colocou os custos variáveis e as despesas fixas, para você listar aquilo que foi gasto. Olha que a gente tem lá, o valor de custo variável hoje, nesse exemplo nosso, corresponde a 50,9% dos gastos da empresa. Aqui você já faz uma reflexão, será que esse número está bom, está muito, eu preciso reduzir esse valor? Tenho despesa com pessoal, 20%. Será que essa é a minha equipe ali de 20 vendedores? Eu preciso de tudo aquilo? Eu posso ter uma otimização do meu processo comercial? Enfim, você vai listando todas as informações que a empresa precisa para você avaliar a sua situação atual e a situação passada. Se você clicar para ver os detalhes, você vai passando também mês a mês. Aí a gente pega aqui o último ano da empresa. Eu vou passando mês a mês qual foi o valor de venda. Por que isso é importante? Para a gente definir, em alguns casos, a sazonalidade da empresa. Tem algumas empresas que vendem mais no início do ano, outras vendem mais no período de inverno. Então aqui, dependendo da característica do seu setor, do seu segmento, você vai vendo a curva de sazonalidade de vendas. Isso é muito interessante. E também aqui nós podemos visualizar
os preços, como você tem o valor de vendas e a quantidade, você pode visualizar o preço médio. E essa ferramenta ela é interessante que ela já mostra para você, ao longo do ano, quais foram os meses que você teve um preço médio maior. Então aqui a gente vê aqui, ó, em março e abril o preço aumentou de algumas linhas e também no final do ano teve um outro aumento de preço, que é característica desta empresa de doces e chocolates. Nós avaliamos também o histórico da equipe de vendas e o histórico dos custos e despesas. Será a despesa ela deve permanecer estável? Será que teve algum mês que ela teve algum salto ou algum crescimento? Por que teve isso? À medida que você vai levantando essas informações, você vai conhecendo melhor os seus números, conhecendo melhor a realidade da sua empresa. Depois nós temos aqui a etapa de definição das metas globais, que é isso que eu acabei de falar, o grande desafio que a empresa tem para o próximo ano. Olha como é que essa ferramenta calcula isso, conduz o planejamento de forma rápida e simples. Aqui a gente tem a tela principal do desdobramento de metas globais, ok? Eu tenho aqui, olha só, o histórico das contas de receitas, custos e despesas, 2015, 2016 e 2017, e automaticamente a ferramenta já calcula uma oportunidade, uma sugestão de metas para o seu negócio, baseado nas oportunidades que nós vamos comentar um pouco mais na frente e também no histórico dos últimos anos. Olha só, aqui a empresa vendeu 2 milhões em 2015, 2 milhões e 500 em 2016, 3 milhões em 2017. Pelo cálculo, a proposta era de 3 milhões e 800, mas vamos ser ousados, vamos colocar uma meta aqui de 5 milhões. E aí, se eu coloquei a meta de 5 milhões, eu posso aumentar o meu custo, né? Também cair muito o meu custo. Se eu aumentei a minha meta, eu preciso aumentar a estimativa de custos, né? Então vamos colocar que vamos vender 2 milhões e 100. Vamos ter um custo de 2 milhões e 100. Aí eu tenho 42% da minha receita é custo e eu vou ter um resultado estimado de 1 milhão e 600. Isso aqui, quando você coloca aqui, na verdade, é um grande simulador de lucro, porque você vê qual que é o resultado proposto para a empresa global, qual que é os custos, as despesas e o resultado esperado, certo? Olha só, e aqui embaixo a gente pode ver qual que é o percentual de crescimento da receita para o próximo ano. A receita vai crescer 33%, o custo vai crescer 31%. Isso é interessante avaliar, porque se a receita está crescendo mais do que o custo, indica que eu preciso ter algum projeto ou alguma forma de otimizar o meu processo produtivo. A despesa aqui está crescendo 4%. Isso é ótimo, porque as despesas administrativas têm que ser estáveis, têm que crescer no máximo conforme a inflação. E o resultado aqui, a projeção de resultado de 124%. Eu vou definir uma meta global de ter um resultado de 1 milhão ao final do ano. Embaixo, descendo aqui, você tem todo o gráfico de desdobramento dessa receita, para onde vai, qual o percentual de resultado de cada um. Em uma única tela, você pode simular os resultados da sua empresa, definindo as grandes metas globais para o seu negócio. Isso é interessante, isso é muito fácil. Quando a gente mostra ali na teoria, muitas vezes fica complexo e tal, mas aqui a gente vai guiando cada um passo a passo, beleza? Isso que é interessante, quando você definir as metas globais, pensar em um todo, certo? Definir as metas financeiras para o final do ano você quer o quê? Mas tem que ir além. Não pode ficar só na meta financeira e global da empresa. E aqui nós temos um outro problema. Você lembra lá do total de pessoas que falaram que tinham definido as metas globais de 87,5% não tinham definido as metas para a empresa? O restante, 12,5% das pessoas só tem definidas as metas globais da organização. Só 12,5% possuem metas financeiras para o próximo ano. Ter meta financeira é ótimo,
Perfeito, melhor do que não ter. Pelo menos você já tem um grande destino. Mas temos que ir além. Temos que ir além. Olha só que interessante esse exemplo. Essa aqui é uma empresa excelente? Se a gente olhar pelo gráfico de vendas, a meta da empresa até agosto era de 800 mil. E o realizado, eles alcançaram 1 milhão de vendas até agosto. Lá em janeiro e fevereiro, eles tiveram meses ruins, né, abaixo da meta, mas lá até agosto, eles recuperaram tudo e fecharam o mês com uma meta 25% maior do que eu estava planejado. Isso é perfeito, certo? A princípio, isso é muito bom. Quem vai falar que uma empresa que está com 25% de meta acima está ruim? Mas se nós olharmos com mais detalhes, nós vamos ver outras oportunidades. Oportunidades incríveis nessa empresa. Olha que interessante. O número 25% é bom, mas quando nós abrimos por linha de produto, aí não necessariamente ele fica muito bom. Eu tenho 2 linhas de produtos que estão abaixo da meta. A linha básica e a linha gourmet estão abaixo daquilo que foi proposto da meta. Tudo bem, a linha premium, a linha fitness, a linha smart superaram todas as expectativas. Por isso que no final das contas a empresa bateu a sua meta de vendas. Mas na verdade, por uma perda dessa meta, tiveram uma perda de meta inconsistente, de não bater a meta, de 150 mil. Então, esta empresa que teve um resultado excelente, de 25% acima da meta, se eles tivessem definido e olhado, analisado o resultado por linha de produtos, eles poderiam, ao invés de ter crescido 25%, poderiam crescer 44%. Quando nós olhamos só o número global, ele esconde várias oportunidades, vários problemas. A princípio, nós poderíamos pensar que estava tudo tranquilo. Está de boa, estamos vendendo bem, o mercado está ótimo. Mas poderia estar melhor. E é isso que nós queremos para as nossas empresas. Correr atrás das oportunidades, crescer cada vez mais, observando os detalhes e encontrando os problemas para nós resolvermos. A terceira etapa, então, para definir boas metas para a empresa e ter o controle comercial nas mãos a partir do ano que vem, é definir metas por produtos. Quando você detalha as metas por produtos, você já tem informações maiores. Você vai pegar aquela meta global e desdobrá-las por produtos. Quando nós falamos em desdobrar metas, é definir esse grande objetivo em cada uma dessas linhas. Quanto que cada uma, a linha básica, a linha gourmet, a linha premium, quanto cada uma vai vender. E fazer isso nos dá a oportunidade de analisar o portfólio de produtos da nossa empresa. Nós podemos ver qual é a linha de produtos que tem maior oportunidade de crescimento, em que nós podemos investir cada vez mais, ou qual é aquela outra linha que está parada, deixada de lado e que a gente pode até questionar se realmente vale a pena continuar com esse produto. Essa análise de portfólio dá uma visão bem interessante, você pode utilizá-la com tendências de mercado, para onde os seus clientes estão indo, qual é a linha de produto que eles mais têm interesse, e isso pode guiar a sua carteira de produtos. Uma dica relacionada a essa análise de portfólio é o vídeo da Matriz BCG. Nós já mostramos aqui no nosso canal. A Matriz BCG eu acho bem interessante, porque ela é uma das ferramentas da administração de gestão mais faladas, uma das mais tradicionais e das menos utilizadas. Muito difícil da gente ver esse uso na prática, porque é difícil levantar algumas informações de mercado e tal. Nesse vídeo, nós apresentamos de forma bem direta como montar essa matriz, para você posicionar os seus produtos e fazer uma análise da sua carteira de produtos, de portfólio, daquilo que você vai oferecer, o que demanda mais investimento, o que você já pode deixar de lado, que é um verdadeiro abacaxi. Como que nós podemos fazer essa análise de produtos lá na nossa ferramenta de proposição de metas? Deixa eu mostrar isso aqui para vocês visualizarem isso como é bem simples e bem direto. Olha que interessante.
Aqui você tem que nós definimos as metas globais, vamos definir as metas por produto. Quando você entra aqui, tem essa tela inicial que traz sempre essa mesma estrutura, né? Por cada linha de produto, a gente vê o histórico dos últimos anos. A ferramenta nós definimos lá como meta global 4 milhões. A ferramenta já faz uma sugestão, uma proposta de distribuição desses produtos e você tem a oportunidade de calibrar esses valores conforme a estratégia da empresa. Temos aqui o histórico de cada uma dessas linhas. Olha só, na linha básica definimos uma meta de 1.600.000, crescendo 19% a linha básica. Na linha Premium, colocamos uma meta de 850 mil, crescendo 13%. A linha Gourmet está um pouco parada, vai crescer apenas 4%. E o grande desafio desta empresa é investir na linha Fitness. Eles estão colocando aqui quase o dobro, dobrar o tamanho das vendas nessa linha. A linha Smart também está crescendo 67%. Por quê? Porque eles já entenderam que a sociedade, a tendência de mercado é investir, é comprar, né, produtos com mais saudáveis, com menos açúcar. Então eles estão investindo nessa área. Entenderam o mercado lá fora, estão colocando os desafios nessas linhas, enquanto as outras linhas tradicionais estão crescendo bem menos. Você lembra que eu falei da matriz BCG? Olha ela aqui, automática, calculada na ferramenta. Você vê a distribuição das suas linhas de produtos pela participação de vendas e pelo crescimento de um ano para o outro. Olha que interessante, a linha básica, ela tem uma grande participação, mas cresce pouco. É o que nós chamamos lá de vaca leiteira, né? O produto que mantém a empresa. A linha Fitness, ela tem uma participação significativa e está crescendo muito. É o grande produto estrela dessa organização. Já a linha Gourmet, ela tem uma participação muito pequena, lá 4% das vendas e não vai crescer quase nada. Essa é uma linha que vale a pena repensar se a empresa realmente deseja continuar vendendo, oferecendo esse produto, porque ele já está quase que saindo do mercado. Aqui, de forma rápida, direta, você definiu metas detalhadas por linhas de produtos e já avaliou o seu portfólio automaticamente. Quanto vai crescer nos últimos anos e o posicionamento de cada um desses produtos. Aqui embaixo também nós temos a definição de metas para preço. Aqui a ferramenta traz as análises de preço por cada uma das linhas, sinalizando o menor preço, o preço médio ao longo do ano e o maior preço praticado. E você pode definir aqui as metas de preço para cada uma das linhas, quanto vai aumentar no preço e também se há variação desses valores ao longo do ano, né? Nós comentamos que dependendo da característica do setor, da sazonalidade, você pode calcular e parametrizar os preços para cada mês. Com a definição dos preços, você tem o faturamento, o preço, você calcula, a própria planilha calcula para você a quantidade de itens a ser vendidos. Rapidamente, a terceira etapa de definir metas por produtos, você consegue aqui, de forma simples, direta, tranquila para você fazer, para você trabalhar. Nós estamos falando sobre desafios de metas comerciais. Crescer as vendas nas empresas, colocar metas para o seu negócio, para a sua empresa, começar o ano que vem com o controle comercial nas mãos. Mas tem um desafio. Não adianta falar só em vender mais. Falar que é preciso vender mais, falar com seus vendedores, chamar a atenção de todos eles, venda mais. Ô fulano, senta aqui comigo, deixa eu te falar. Você está desmotivado, você tem que vender mais, você tem que ser mais dedicado. Isso não significa nada. Pensa um pouquinho. Só falar assim, venda mais o quê? O que é isso? Na hora que você fala ao seu vendedor, senta com ele, dá aquele feedback duro, ele sai da reunião angustiado, perdido, pensando, ai meu Deus, meu patrão vai me mandar embora, ele mandou eu vender mais, mas eu não sei o que fazer, você vai ficar agoniado, vai ficar frustrado. Só isso
não adianta. Só isso é perda de tempo. Não leva a nada. E infelizmente é a grande realidade nas empresas. O que é importante é você definir metas por equipe. Colocar desafios para cada um da sua equipe de forma que todos eles, juntos, em grupo, consigam trabalhar considerando a sua individualidade, mas consigam trabalhar direcionados para a grande meta global. Este que é o grande objetivo quando nós falamos de metas para os vendedores. Só falar venda mais não significa nada. Infelizmente não significa nada. Quando nós falamos em definição de metas individuais, é importante porque nem todos são iguais. Cada vendedor tem a sua particularidade, tem o seu perfil. A gente não pode considerar todo mundo como um robozinho, todo mundo igual. Quando a gente avalia também metas individualizadas, a gente observa lacunas de crescimento. Tem vendedores que já são top, já estão lá na frente, eles são excelentes. Tem outros que estão ali no meio, que têm oportunidades de crescer, de investir. E aqui você também faz uma análise de performance. Quanto cada um está vendendo, quanto cada um está rendendo, para você definir metas conforme a realidade de cada um. Definir desafios conforme cada um pode. Cada um pode contribuir para o grande objetivo da empresa. Aqui você não vai passar a mão e está todo mundo feliz, não. O grande objetivo é a meta global. Mas você vai distribuir essa meta global conforme a realidade. Você tem vendedores muito bons, que crescem muito, que são excelentes. Tem outros que são medianos, que ainda não alcançam todas as metas, mas você pode colocar um desafio. E tem outros que, infelizmente, precisam sair da sua zona de conforto, precisam desenvolver. E você coloca, por mais que você coloque uma meta menor, mas ainda assim é um grande objetivo, é um desafio que essa pessoa vai buscar. Você não considera todos iguais, cada um tem a sua particularidade. Eu tenho certeza que você já está curioso para saber como que isso funciona dentro da nossa ferramenta de metas. Deixa eu mostrar aqui para você, que também é a mesma lógica de produtos, nós vamos falar sobre as metas das pessoas. Cadê a ferramenta? Aqui. Quando você vem aqui, ó, metas por equipe, nós temos aqui já o gráfico direto da definição de metas para cada um dos vendedores. O realizado no último ano e a definição de metas. Aqui já está preenchido porque a pessoa já trouxe o exemplo, né? Já trouxe esse exemplo preenchido. De onde surgem esses números? Aqui embaixo você vê a realidade de vendas de cada um dos vendedores. Quanto cada um vendeu, o seu histórico, e aqui está um trabalho bem interessante, que é a definição de oportunidades de crescimento de metas, de lacunas. A própria ferramenta calcula o crescimento de vendas de cada um dos vendedores e já traz uma proposição de metas. E aqui do lado, você confirma ou não cada uma dessas metas. Coloca lá a definição de metas para cada um e vai trabalhando isso, definindo os seus desafios. De onde surge esse número? Esse cálculo de oportunidade surge do crescimento dos vendedores ao longo do ano. Olha só, esses vendedores aqui, ó, são ótimos, vendem muito, crescem muito, mas esses outros, o crescimento de vendas de um ano para o outro foi abaixo da média. Essa linha vermelha aqui é a média de crescimento de vendas. Esses vendedores ficaram abaixo. Esse aqui, ó, coitado do Rodolfo, decresceu, caiu o número de vendas. Então a gente calcula essa oportunidade, esses valores perdidos para fazer uma proposição de meta. Se a equipe tivesse alcançado no mínimo a média, quanto que seria essa oportunidade de crescimento? E você define esses desafios considerando a realidade de cada um, considerando a individualidade de cada um dos seus vendedores. Isso é muito importante, isso é muito interessante para você definir os grandes desafios para a empresa. Mas tem mais.
Aqui eu mostrei o desdobramento das metas global por produtos e o desdobramento das metas por vendedores. Mas o grande segredo é vou te contar agora o grande segredo do controle comercial. Você ter exatamente as metas para você crescer e desenvolver no ano que vem. O grande segredo do controle é quando você faz as metas matriciais. Define metas por vendedores e metas por produtos. Você coloca o desafio conforme a realidade das linhas de produtos que você definiu e a realidade de cada um dos vendedores. Você pode ver quanto que cada vendedor vai vender em cada uma das linhas e quanto cada produto será vendido pelos vendedores. Aí você tem todo o controle detalhado das metas. Você cruza as duas informações e desdobra essa informação num nível bem detalhado, de tal forma que você pode chegar para o vendedor e falar: fulano, eu espero de você um grande esforço nesse produto e nesse outro produto. Esses dois produtos que são os grandes desafios para você, que é um excelente vendedor. Você que tem uma performance menor, seu desafio é crescer nesse produto e manter as metas dos outros. Porque também não adianta eu esperar um grande crescimento. Não que eu vá passar a mão para que está tudo bem, mas colocar o desafio conforme a realidade de cada um. Definição de metas matriciais e o acompanhamento disso é o grande segredo do controle das metas para você crescer as vendas no próximo ano. Tem que ter esse controle matricial. E como a nossa ferramenta faz isso? Automaticamente. Na hora que você define as metas por vendedores, ela já traz aqui uma proposta de distribuição dessas metas de produtos por vendedores. O que está marcado em verde aqui é justamente a divisão daquela meta lá, de 4 milhões, quanto que vai vender, cada vendedor vai vender em cada uma das linhas. Essa é uma definição, uma proposta, uma sugestão automática para você fazer o acompanhamento, a definição das metas matriciais. E aqui embaixo, conforme a realidade do seu negócio, você pode escrever ou você pode aceitar aquela sugestão ou definir as suas próprias metas. Você pode definir setar essas metas cada um dos vendedores em cada uma das linhas. Você tem um nível detalhado dessas informações. E também o próximo passo é definir as metas mensais. Cada um dos seus vendedores, conforme o histórico de cada um, você vai definindo as metas mês a mês, quanto que ele vai vender mês a mês, e a ferramenta, conforme aqueles números de metas que você acabou de definir matriciais, a ferramenta já calcula qual que é o valor financeiro de metas que o vendedor vai ter. Então eu posso chegar aqui para o Arnaldo e falar: Arnaldo, você vai vender R$4.000 da linha Basic, 2.400 do Premium, 468 do Gourmet. Fica claro, fica direcionado as metas no detalhe. Sai daquela teoria de venda mais, venda mais, venda mais e vai para a prática. Efetivamente, coloca a gestão em prática. E esse é o nosso objetivo: ensinar você a definir as metas de forma direta e bem prática. Nós já falamos aqui sobre 4 etapas. Mostrei como você avaliar a situação da empresa atual e o histórico, como definir a meta global e como definir metas por produtos e por vendedores. Ainda falta a última etapa que nós vamos comentar um pouco mais para frente. Mas eu gostaria de falar um pouco mais para vocês sobre essa ferramenta de metas comerciais. Eu estou mostrando aqui, ao longo desse webinário, nós estamos navegando nessa ferramenta e ela é muito interessante porque ela é bem intuitiva e ela vai direcionando esse planejamento. Essa ferramenta, ela consolida a nossa metodologia de desdobramento de metas. Essa metodologia de desdobramento de metas, com vários anos de experiência em consultoria, nós consolidamos tudo isso, todo esse conhecimento, toda essa nossa experiência, toda essa metodologia em uma ferramenta simples, direta, para que você vá seguindo
passo a passo e que possa estabelecer as metas para a sua empresa nesse próximo ano. Fazer o planejamento e já acordar em janeiro sabendo exatamente para onde vocês estão indo, de forma a ter maiores resultados, aumentar a maturidade gerencial da sua empresa e alcançar maiores resultados. Esse é o nosso objetivo. Essa ferramenta também, olha aqui, essa aqui é a tela completa da parte de vendedores. Essa ferramenta, ela torna o processo claro e simples, por mais que seja complexo levantar as informações, fazer o planejamento, tudo isso se torna mais claro, tudo isso se torna mais simples. Ela tem uma ação orientada, é um guia mesmo de cada uma dessas etapas do que você precisa fazer. Tudo isso sinalizando oportunidades. Eu mostrei aqui o cálculo de lacuna para crescimento de vendas de cada um dos vendedores. E ela traz sugestões automáticas. Toda aquela parte verde ali são sinalizações de desdobramento de metas automáticas, calculadas automáticas, para que você não fique parado, sem saber o que fazer, para onde seguir. Todas essas metas detalhadas. Nós comentamos ali no início a importância de desdobrar as metas. Apenas a meta global esconde oportunidades. Aqui você tem a oportunidade de ter essas metas detalhadas. E fala sério, essa ferramenta ela é bem visual e intuitiva. Essa é uma grande preocupação nossa. Desenvolver um produto, desenvolver essa ferramenta de forma que cada um possa utilizar, que possa de forma bem direcionada, bem orientada, possa desenvolver as suas metas. Por quê? Porque seria incrível ter clareza nos seus resultados, estabelecer desafios que te levam para frente, saber o que é preciso fazer e envolver toda a equipe. Nós começamos esse webinário falando sobre todas essas características incríveis que seria bom termos nas empresas. E a ferramenta abrange todas elas. Você sabe exatamente qual que é o resultado da empresa, quais são as metas que vão te levar lá para frente e o que é preciso fazer. E também, como tem as metas por equipe, por produtos, você ganha o envolvimento e o comprometimento da equipe. Esse produto nós estamos lançando hoje nesse webinário. Você pode ter a oportunidade de levar e adquirir essa ferramenta de metas comerciais, né, com um exemplo preenchido, um exemplo em branco para você fazer uso. Também vamos colocar nesse pacote que vamos lançar hoje, oferecer hoje, todo um guia de utilização, um manual de utilização. Deixa eu passar aqui esse manual para você ver, olha só. Esse é um manual detalhado que eu vou passando e guiando cada um dos passos do que precisa fazer, com orientações em cada um dos campos, para que você tenha todo o guia, tenha todo um passo a passo do que realmente precisa ser feito. E também tem um bônus especial. Eu ainda não vou falar o bônus, eu vou deixar o bônus um pouquinho mais para frente, mas acredite, ele é incrível e vai ser fundamental para fechar com chave de ouro tudo isso que nós estamos falando. Essa ferramenta que nós estamos lançando hoje, você vai levar a ferramenta, a guia de utilização e esse bônus ultra especial num valor de apenas R$150. Se você estiver assistindo aqui pelo nosso site, tem um botão de compra ali do lado. Se você estiver assistindo pelo YouTube, eu deixei o link também. Todo esse conhecimento, toda essa metodologia, esse guia passo a passo, um lançamento especial para esse webinário de apenas R$150. Você tem a oportunidade de refletir sobre a sua empresa, definir as grandes metas globais do seu negócio, definir metas por produto, analisar o portfólio do seu produto, saber onde vale mais a pena, analisar as tendências de mercado, definir metas por vendedores e comunicar esses desafios a todos. Isso é muito importante para que você possa colocar realmente essa gestão em prática. E eu aqui, quando nós estávamos planejando essa ferramenta, definindo o que nós íamos fazer, oferecer esse produto, como formatar todo esse conhecimento, formatar essa metodologia em uma ferramenta simples, eu coloquei um desafio para a nossa equipe. O desafio da nossa equipe era desenvolver esse produto e colocá-lo num preço muito baixo, extremamente baixo. Por quê?
porque nós queremos levar esse conhecimento para todos. Esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui no nosso canal, do nosso trabalho, é levar a gestão para todos. Então eu coloquei um desafio, eu quero que o produto seja acessível ao máximo de pessoas. Todo esse conhecimento, toda essa metodologia, ela compõe a nossa experiência. E ela agrupa tudo em um produto bem embalado, bem perfeito, passo a passo. E o valor de R$150 é baixo se comparar o potencial que ela pode oferecer. Muito mais baixo do que um projeto tradicional de consultoria, um projeto de mentoria. Você tem a oportunidade de levar esse guia, levar essa ferramenta, levar o guia e o bônus especial. Acesse agora aí no nosso o link de compra que está aqui no YouTube ou no nosso site. Mas antes, vamos terminar falando a quinta etapa para você definir as metas globais da sua empresa. A última etapa é alinhar os desafios. Você já definiu meta global, já definiu meta por produto, por vendedor. Agora é hora de contar isso a todos, contar o destino, para onde você quer levar o seu negócio, levar a sua empresa. E alinhar os desafios é importante porque as metas devem ser compartilhadas. É você combinar o jogo. Com isso você ganha o envolvimento das pessoas, você ganha o alinhamento, as pessoas sabem para onde a empresa está indo, o que elas vão alcançar, quais são os desafios para o próximo ano e você ganha o comprometimento da equipe. O envolvimento de todos, porque a pessoa se sente parte daquele propósito, parte desse conteúdo. Você ganha um alinhamento, porque você pode dizer para a pessoa quais são realmente as grandes metas da empresa e o comprometimento. Por quê? Porque você vai no detalhe. Você mostra o destino no detalhe. Você pode pegar esses números, conversar com o seu vendedor, conversar com a sua equipe de vendas e mostrar no detalhe o que precisa ser feito, qual é o grande desafio. Como que isso fica lá na nossa ferramenta? Nós temos aqui uma parte de relatórios globais, você pode ver o relatório da empresa, qual foi o realizado e o grande desafio, crescer o desafio aqui é alcançar uma meta comercial de 4 milhões, crescer 33%, mas você pode ver o relatório por cada um dos vendedores. Por exemplo, vamos pegar aqui Gustavo Gouveia. Gustavo tem um desafio de crescer um desafio de aumentar as vendas em R$50 mil, crescer 33%. Eu posso chegar aqui e faço uma reunião com o Gustavo, mostro para ele qual que é o desafio de metas mês a mês, o desafio de metas por linha de produto, na parte financeira, e o desafio pela quantidade. Então eu não vou sentar e conversar, e fazer uma reunião de feedback com esse vendedor e vou falar que ele precisa vender mais. Não, eu vou no detalhe. Eu espero que você venda 223 itens em janeiro da linha básica, 59 da linha premium. Isso direciona as ações. E eu posso pegar esse material, mandar imprimir e entregar na mão desse vendedor. Ganhar o comprometimento dele. Nós vamos começar o ano e esse é o desafio que você tem pela frente. Você quer isso? Estamos juntos nesse desafio? Quer participar conosco disso? Isso não tem nada melhor para a empresa e para a própria equipe. Saber exatamente o que se espera dela. Temos também o relatório por produto, que você pode pegar cada resultado de cada uma das linhas que você definiu. E o relatório detalhado, onde tem todas as informações de metas mês a mês para a empresa, metas globais, por quantidade, por preço, por faturamento e metas para cada um dos vendedores. Esse tipo de relatório é muito interessante porque tem vários líderes que querem ver as informações no detalhe. Então ele é bem importante para você avaliar todo o cenário com todas as informações. Perfeito! Defini o destino, ganhei o comprometimento da equipe, estamos todos alinhados, definimos as nossas metas. Pronto? Não, ainda falta um grande detalhe, as ações. Senão, as metas ficam sendo apenas sonhos. Toda a estratégia, toda a diretriz da empresa, ela tem que levar a uma ação.
Eu preciso ter metas, eu preciso ter desafios, eu preciso, para alcançar esses desafios, eu preciso definir as ações, as medidas que levarão a empresa a isso. Se eu não definir ações, as metas ficam sendo apenas grandes objetivos, grandes sonhos e que não levam ninguém a lugar nenhum. Tem que definir ações. E eu não falei que nós íamos fechar com chave de ouro? Pois então, os bônus especial que nós vamos oferecer gratuitamente para quem comprar essa ferramenta de proposição de metas é uma ferramenta de acompanhamento de resultados. De graça, você leva hoje essa ferramenta onde você pode acompanhar ao longo do ano qual é o valor realizado mês a mês. E também definir ações para isso. Escrever lá o seu plano de ação, o plano de ação de cada um dos vendedores, aquilo que eles devem realizar para alcançar os resultados que vocês estão se comprometendo. Essa ferramenta de acompanhamento de resultados, nós estamos lançando ela também hoje dentro desse pacote de bônus especial, mas depois ela vai ser vendida separadamente. Só nesse curto período desses meses que nós vamos colocá-la como bônus especial. Depois ela vai sair. Quem aproveitar hoje já ganha de uma vez. Deixa eu te mostrar essa ferramenta de acompanhamento de resultados. Também você coloca aqui as informações sobre a empresa, a informação sobre o indicador, se o indicador, qual é o sentido do indicador, né? Se você quer ele é maior para cima, maior para baixo, um intervalo de atenção. Esse intervalo de atenção ele é bem interessante, porque algumas das metas a gente não precisa tratá-las tão seriamente, né? Sim ou não. A gente pode ter um intervalo de atenção, de aceitação. A pessoa não alcançou a meta, mas ela se esforçou, ela não precisa ser totalmente penalizada. Aqui a gente coloca os resultados a cada mês, a gente vai colocando o resultado da pessoa, quanto que vendeu, a gente vê o quanto foi até o determinado mês. Isso é interessante para você acompanhar isso, a sua reunião de acompanhamento ser focada em dados, em fatos e dados. E aqui embaixo você coloca o status do plano de ação. Tem toda a ação aqui do que a pessoa precisa fazer para alcançar os resultados. Não é só sonho, não é só desejo, é ação. Coloca o responsável, qual é o prazo a ser executado e acompanhar se isso está sendo feito. Quando você define a ação detalhada e acompanha o status de execução disso, se as ações estão sendo realizadas com sinceridade, com comprometimento, o resultado deve vir. E essa ferramenta permite você analisar tudo isso, avaliar exatamente o que está sendo realizado. Mais do que definir sonhos, definir grandes objetivos da empresa, você precisa saber se você está caminhando nesse destino. Mês a mês, passo a passo, o quanto você está realmente evoluindo nisso. Senão a gente fica só nas grandes ideias. E aqui, mais uma vez, a gente está falando prática, ação, concreto, produto concreto para você colocar em prática, ter o controle comercial da sua empresa nas mãos. É esse o grande objetivo. Tem também nessa ferramenta uma outra parte em que a gente vê a análise da proposição dessas ações, né? Você pode olhar aqui o resultado, se uma meta foi alcançada ou não. Mês a mês você vai olhando se a execução desse plano de ação, na verdade, né? Quanto foi executado. E se naquele mês específico a meta não foi alcançada, você tem toda uma análise desse problema. Qual foi o problema que ocorreu, como poderia reverter essa situação, né? A gente não precisa parar na definição do problema, a gente tem que repensar, olhar de uma maneira diferente, olhar como uma alternativa e definir ações. Qual é a ação proposta para reverter o jogo? Na hora que você descreve a ação, você vem aqui, coloca no plano, realiza a ação e à medida que você realiza aquilo que você se propôs e se comprometeu a fazer, o resultado vem. É a sequência de acompanhamento passo a passo para você definir as suas metas e acompanhar esses resultados. Tudo isso que nós falamos aqui, esse bônus especial, a própria ferramenta, tudo isso
é para que você possa colocar a gestão em prática. 5 etapas diretas, passo a passo, em que nós conseguimos consolidar toda a nossa experiência, a nossa metodologia de trabalho em consultoria, quase 15 anos de trabalho, todo esse conteúdo, toda essa experiência em uma ferramenta prática para que você possa colocar em execução, definir os seus desafios, começar o ano que vem realmente tendo o controle da sua empresa nas mãos. E para a gente encerrar, eu gostaria de mostrar aqui um depoimento do Marcel Teles, que é um dos sócios do grupo 3G. No prefácio do novo livro sobre o professor Falcone, o Marcel Teles escreveu: "Não adianta ter metas para o topo da companhia se elas não descerem até o chão da fábrica. Esse é o poder de todo ano descobrir o que pode e precisa fazer de melhor e depois desdobrar isso para toda a empresa. Se você fizer isso, tudo isso se torna imbatível, uma verdadeira máquina." Não precisa nem falar quem é o Marcel Teles, é um dos maiores brasileiros mais ricos do mundo, sócio do Capital 3G, dono de grandes empresas, e ele está dando seu depoimento, dizendo como que é importante desdobrar as metas por toda a empresa, controlá-las, ter nas mãos, ter o controle da empresa nas mãos. E isso não é apenas realidade de grandes empresas. Isso não é para mim, isso é muita coisa, eu não dou conta. Dá. Você tem a oportunidade de uma ferramenta direta, direcionada, colocar isso em prática, trazer a realidade dessas grandes organizações para o seu negócio de maneira barata, R$ 150 no nosso site ou aqui no link do YouTube que eu vou deixar aqui. Você pode começar o ano, colocar esse desafio para você, começar o ano que vem com as metas definidas, com o controle da sua empresa, o controle comercial nas mãos, os grandes desafios estabelecidos, claros para todo mundo, ter o comprometimento da equipe, não se sentir sozinho, saber exatamente quais são as ações que precisam ser feitas, direcionar o seu olhar para frente, sair da zona de conforto, colocar desafios para você e conseguir acompanhar esses resultados. Essa é uma oportunidade única nesses próximos 2 meses, até o final do ano a gente vai estar oferecendo nesse valor, depois vai aumentar, porque nós queremos dar realmente a oportunidade para você de conseguir colocar a gestão em prática. O nosso objetivo é levar a gestão para todos e nós estamos fazendo isso com um produto simples, direcionado, de grande valor, acessível para todos, porque nós temos este propósito. Mas agora é com você. Agora o desafio seu é se comprometer, ter o interesse de realmente desenvolver a sua empresa, estabelecer os grandes desafios e conseguir alcançar melhores resultados, desenvolver a maturidade da sua empresa. Nós estamos aqui há mais de hora mostrando muito conteúdo, mostrando todas essas etapas para que você possa realizar um bom trabalho, realizar uma boa gestão e alcançar maiores resultados. Posso oferecer ferramentas, posso oferecer conteúdo, posso oferecer conhecimento, mas agora é com você. Cabe a você fazer essa caminhada e alcançar o destino que você deseja para você, para a sua empresa, para a sua família, para a sua equipe. Ok? Espero que todos vocês tenham gostado. O nosso objetivo foi alcançado, né? Da gente levar esse conhecimento, passar essas etapas, oferecer esse material. Espero que você tenha anotado cada uma dessas etapas. Eu vou deixar aqui esse webinário gravado para você visualizar depois e tal. E efetivamente eu espero que seja útil para você, para a sua empresa, para que vocês alcancem todos os desafios, realizem efetivamente os sonhos que se propõem, com metas e com ações. Ok? Um abraço a todos e a gente se vê nas próximas semanas. Até mais!